Olá, eu sou Priscila Andrade, tenho 34 anos, sou uma mulher de estatura mediana, tenho cabelos e olhos escuros e estou vestida com a camisa de cor rosa. Sou enfermeira, mestre em enfermagem, fiz residência em saúde da mulher e tenho pós-graduação em saúde da família e saúde do trabalhador. Vou ministrar a aula do módulo 5, que é a segunda parte, de triagem neonatal, do curso Autoinstrucional Assistencial Pré-Natal na Atenção Primária à Saúde. Nesse slide, à direita, a gente tem uma pessoa gestante com suas duas mãos sobre a barriga. Acima, a gente tem o nome do curso. Do lado direito, tem o módulo 5, que é os cuidados puerperais, e abaixo a gente tem a logo das instituições que estão participando da construção do curso. O objetivo de aprendizado dessa aula é aprender sobre a triagem neonatal. Então, a triagem neonatal, ela consiste em uma série de testes realizados logo após o nascimento para identificar doenças congênitas ou infecciosas. O objetivo é diagnosticar e tratar precocemente essas condições, evitando ou minimizando possíveis sequelas futuras, sendo uma estratégia de saúde pública para reduzir a morbimortalidade infantil. Os testes, eles são realizados de forma universal, visando detectar doenças que podem não ser aparentes no momento do nascimento. A triagem neonatal, ela se iniciou com o teste do pezinho, e depois teve sua ampliação, padronização e sistematização com a criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, através da Portaria 822, de 6 de junho de 2001, onde foi instituído o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Ele estabelece ações de triagem neonatal em fase pré-sintomática em todos os nascidos vivos, acompanhamento e tratamento das crianças detectadas nas redes de atenção do SUS. A triagem neonatal, ela é uma política transversal, tem ações compartilhadas na atenção básica, na média e alta complexidade. Ela faz parte da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Crianças, que é o PENASC, e ela teve sua expansão através da Lei 14.154 de 2021, onde teve a ampliação das doenças triadas no teste do pezinho, de forma escalonada. Então, os testes preconizados são o teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho e da linguinha. E nós vamos falar sobre todos eles. No teste do pezinho, o Estado encontra-se em implementação da triagem neonatal para a toxoplasmose, com perspectiva de logo ser incorporado. Esse teste, ele deve ser realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. A coleta é feita na face lateral do calcanhar do bebê. Então, aqui à direita, a gente tem uma imagem de um pezinho de um bebê, onde ele mostra onde deve ser coletado e onde não pode ser coletado. Então, nas faces laterais do calcanhar, pode ser coletado esse sangue. Então, dentre as doenças que podem ser detectadas, a gente tem algumas delas. A fenilcetonúria, o hipotiroidismo congênito, hiperplasia adrenal, doença falciforme, fibrose cística e deficiência de biotinidase. E está em fase de implantação a toxoplasmose congênita. Já no teste do olhinho, que é onde é realizado o teste do reflexo vermelho, é um exame simples, rápido e indolor, que identifica um reflexo vermelho no olho do bebê, semelhante ao observado em fotografias. Ele pode detectar alterações visuais, como catarata e glaucoma congênito, permitindo um tratamento precoce e desenvolvimento normal da visão. O instrumento utilizado para a realização é um oftalmoscópico. Deve ser realizado entre 24 horas e 48 horas após o nascimento do bebê, antes da alta da maternidade. A distância que a gente aplica essa luz é cerca de 30 centímetros do olho, em uma sala em penumbra.
Um foco de luz é alinhado diretamente na pupila e é observado se aparece um reflexo laranja avermelhado simétrico na pupila do bebê. Se sim, resultado normal. Se não, opacidade ou reflexo não visível ou de má qualidade, esse bebê ele deve ser encaminhado para o oftalmologista. Um outro teste realizado é o teste da orelhinha, que ele deve ser realizado entre 24 e 48 horas após o nascimento, preferencialmente no primeiro mês de vida do bebê. Para aquelas crianças que receberam alta na maternidade e não realizaram o teste da orelhinha, ela deve realizar no primeiro mês de vida, assim como aqueles bebês que nasceram em ambiente domiciliar. Em 2012, o Ministério da Saúde publicou diretrizes da atenção à triagem auditiva neonatal como uma medida de intervenção precoce, visando minimizar os impactos negativos da deficiência auditiva no desenvolvimento infantil. Esse exame ele é realizado utilizando um dispositivo chamado de emissões otoacústicas evocada, o EOA. Ele emite sons leves no ouvido do bebê e mede as respostas que são geradas. Esse teste da orelhinha ele é realizado com o bebê dormindo, em sono natural. É indolor e não machuca. Não tem contraindicações e dura em torno de 10 minutos. E ele serve para identificar problemas auditivos. Já o teste do coraçãozinho, ele também é para ser realizado entre 24 e 48 horas após o nascimento, com o bebê ainda na maternidade. Deve ser realizado em RNs com mais de 35 semanas e consiste em medir a oxigenação do sangue do recém-nascido no membro superior direito e em um dos membros inferiores, direito ou esquerdo. Não tem diferença. Para adequada aferição, é necessário que o recém-nascido esteja com as extremidades aquecidas e que o monitor evidencie uma onda de traçado homogêneo. Então, para o resultado negativo, é preciso que a saturação do membro superior e inferior não tenha diferença maior que 3%. Então, apresentando uma saturação maior que 3%, esse resultado é duvidoso ou é positivo. E a saturação dos membros deve ser maior ou igual a 95%. Então, dando resultado de saturação maior ou igual a 95%, e a diferença entre o membro superior e inferior sendo maior ou igual a 3%, resultado negativo, o bebê está liberado. Se por um acaso o exame der duvidoso, que a nova classificação que entrou pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2022, então, se der uma saturação entre 90 e 94, esse bebê deve ser reavaliado com 1 hora. Se a saturação continuar num patamar duvidoso, ele deve ser reavaliado mais uma vez com 1 hora. Se continuar nessa saturação, deve ser realizado o ecocardiograma e encaminhamento para um cardiologista. Se automaticamente essa saturação for igual ou inferior a 89, o resultado é positivo, é preciso realizar um exame físico detalhado nesse recém-nascido e um ecocardiograma. E após isso, encaminhá-lo para avaliação com o cardiologista. Já no teste da linguinha, ele é feito para identificar qualquer alteração na linguinha do bebê. Tem o objetivo de identificar precocemente a anquiloglossia em recém-nascidos, que é uma anomalia congênita que se caracteriza por um freno lingual anormalmente mais curto, espesso ou delgado. Deve ser realizado preferencialmente por fonoaudiólogos ou por qualquer outro profissional de saúde, contanto que ele seja treinado para isso, né? A detecção precoce, ela é crucial, porque a linguinha presa, ela pode interferir na capacidade do bebê mamar adequadamente, resultando em dificuldades para ganhar peso ou outras complicações. Se a anquiloglossia ela não for tratada, ela também pode impactar futuramente no desenvolvimento da fala e na higiene oral desse bebê, que podem ser problemas futuros, né?
Então, ele deve ser realizado de 24 a 48 horas após o nascimento, preferencialmente antes da alta da maternidade, né? É recomendado utilizar um protocolo de Bristol, que leva em consideração uma pontuação de 0 a 8, que ele avalia a aparência da ponta da língua, fixação do frênulo na margem gengival inferior, elevação da língua e projeção da língua. Nesse próximo slide, a gente tem um quadro, uma figura mostrando, né, o protocolo de Bristol. O que é que a gente avalia, né? Então, quando a gente fala sobre a aparência da língua, você vai avaliar, né, o quanto esse frênulo atrapalha nessa aparência. Então, se você observa o bebê chorando e vê que a linguinha, ela aparenta um formato de coração, ele tem pontuação 0. Se ela faz uma ligeira fenda, ele tem pontuação 1. Se é uma linguinha de aparência arredondada, ele ganha pontuação 2. Quanto ao frênulo e onde ele está localizado, aqui na imagem a gente vê que se esse frênulo ele estiver localizado na borda da gengiva, superior da gengiva, ele tem pontuação 0. Se o frênulo ele tiver na base inferior da gengiva, ele tem pontuação 1. E se esse frênulo ele está localizado no assoalho da boca, ele tem pontuação 2. Quanto o recém-nascido consegue elevar essa linguinha, então, se ele consegue elevar quase nada, uma elevação mínima, quando ele chora principalmente, ele tem pontuação 0. Se ele eleva só as bordas laterais, ele tem pontuação 1. E se ele eleva normalmente a linguinha até o céu da boca, ele tem pontuação 2. E quanto à projeção da língua. Então, se o bebê ele não consegue projetar essa língua para fora da boca, se ele não chega nem na borda da gengiva, projeção 0. Se ele consegue chegar na borda da gengiva, pontuação 2. Se ele projeta a linguinha para fora, pontuação 2. A pontuação anterior, que eu falei, né? Se ele consegue chegar na bordinha da gengiva, é pontuação 1. Se ele projeta totalmente para fora, pontuação 2. E aí a gente vai botar essa pontuação aí do lado e somar. Esse score, como eu disse, ele vai de 0 a 8. E por que é importante saber isso? Se esse bebê ele foi avaliado na maternidade e aí foi observado, né, que ele tem uma amamentação prejudicada pelo frênulo lingual e o score for menor ou igual a 3. Uma nova avaliação deve ser feita antes da alta hospitalar. Se confirmado e não houver outros fatores explicando essa dificuldade, a frenectomia é recomendada. Apesar de existir baixas evidências sobre a frenectomia e a melhora na amamentação ou redução de dor, ainda assim ela é recomendada. Mas, em casos duvidosos, que os scores ficarem entre 4 e 5, esse bebê ele deve ser reavaliado na atenção básica. Então, somos nós, profissionais de saúde, que estamos lá na atenção básica, que vamos precisar reavaliar esse bebê. Caso a gente tenha dificuldade em realizar essa avaliação, a gente precisa encaminhar esse bebê para um banco de leite humano para avaliação lá. Então, atenção! Na caderneta de saúde da criança, há espaços reservados para registrar os exames de triagem neonatal realizados. O profissional responsável pela consulta puerperal, ele deve verificar se os exames de triagem neonatal eles foram realizados, se os resultados estão dentro da normalidade e encaminhar para avaliação adicional, caso algum exame apresente alterações. Então, a gente precisa saber quais são os exames de triagem neonatal, quando o resultado é positivo ou negativo e saber para onde encaminhar essa criança em caso de alteração. Então, aqui, por final, a gente tem algumas referências que foram utilizadas. E o slide final do curso, né, com aquela imagem inicial de uma pessoa gestante, com a mão sobre o ventre, o nome do curso,
e o QR Code da Escola de Saúde de Pernambuco, o contato, e embaixo ao logo das instituições que estão fazendo parte da construção desse curso. Obrigada e um bom curso.